É uma honra fazer parte aqui da Igreja da Cidade. A gente sempre lembra com muito carinho, né, tudo que a gente foi ensinado aqui e como cada semana a gente consegue desfrutar de aplicar os ensinamentos aí desta casa. E, em especial, esse ambiente aqui, que é um ambiente de pessoas de carreira, de negócios, de empreendedores, né, que é o meu meio aí. E a gente vai estar aqui junto conversando. Então, essa ideia de talk show aqui dos brothers vai ser para abrir para vocês. A gente vai compartilhar, em especial, a nossa trajetória, a maneira de pensar e a maneira de realizar. Né? O título dessa palestra é Mentalidade e Comprometimento. E se você puder levar apenas 2 coisas dessa noite, eu acho que são essas 2 coisas mais importantes. Com a mentalidade correta e o comprometimento correto, qualquer um de vocês aqui pode chegar lá. Vou repetir. Se a gente ajustar a nossa mentalidade e ajustar a maneira como que a gente se compromete com essa mentalidade, a gente chega lá. E é isso que a gente vê na história de diversos empreendedores, e é isso que a gente quer bater um papo hoje, Edu, sobre a mentalidade e o comprometimento dos grandes líderes. Então, basicamente, eu estudei, observei, errei, experimentei, tive um sonho há 20 anos atrás de um dia poder estar trazendo negócios internacionais. Sonhei muito alto, errei muito alto, acertei algumas coisas e hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido alcançar, não aquilo que a gente sonhou, ainda falta muito, mas alcançar a certeza de que a gente está na direção correta. Vocês conseguem me entender? Quem fala assim é ele, né? Fala assim, né? Vocês conseguem me entender? Eu consegui alcançar essa certeza de que eu estou na direção correta. Consegui alcançar essa certeza que eu estou caminhando para o alvo correto. E eu acho que isso é que motiva a gente a cada dia a prosseguir. Então, basicamente é esse bate-papo de hoje, Edu. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos vocês aí. É uma honra. Esses bate-papos só acontecem lá em casa também, gente, na roda da pizza lá em casa. Tá entendendo? Mas eu queria começar, Marcão, falando um pouquinho que hoje a gente tem uma sobrecarga muito grande de informação. Uhum. E você sempre fala sobre as suas consultorias, seus novos negócios, e a gente bate papo muito sobre foco, né? O foco no negócio, foco na equipe, foco na carreira. Queria que você falasse um pouquinho sobre foco, sobre essa ideia de, para a gente ter comprometimento, a gente precisa ter um lugar certo no que a gente está comprometido. Queria que você falasse um pouquinho, esclarecesse para a gente sobre isso. A gente sempre começa, então vou dar um passo para trás um pouquinho, e vou falar um pouquinho de como é que a gente começa um projeto de consultoria. Daqui a pouco eu falo um pouquinho da empresa, da nossa empresa, mas a primeira pergunta que a gente faz sempre é assim: qual que é seu foco? Qual que é seu foco para 2020? Então, se eu pudesse fazer essa pergunta para você e você se permitir responder, eu quero te dar 1 minuto para você pegar o papel que está aí na mesa e responder essa pergunta. Qual é o seu foco para 2020? Vou te dar esse 1 minuto. Eu sempre começo por essa pergunta. Ela é sempre ponto de partida. Então, se você quiser, se você puder, escreve num papel aí, qual que é seu foco para esse ano de 2020? Ok, com certeza você vai poder refinar isso, mas pelo menos você já teve algumas ideias aí, o que você foca para 2020. Para ajudar a responder essa pergunta, eu gosto de exemplificar e gosto de usar um complemento, seja específico.
Então, vou te dar um exemplo. E muitos dos meus exemplos vão ser pessoais. Há 5 meses atrás, agosto, 5 meses atrás, eu comecei a sentir umas dores no peito. E aí eu falei, olha, eu acho que isso aqui é algum sinal, meu corpo está me dando algum sinal de que alguma coisa não está indo bem. E eu decidi fazer um check-up diferenciado, fazer todo o exame de sangue, coração, etc. Fiz o check-up e o médico, ao término daquele check-up, ele falou, olha, tem isso, tem aquilo outro. E eu pensando com a minha cabeça, não tenho. Né? Mas encarar a realidade faz parte desse processo de querer alcançar objetivos, se superar. Nessa parte dessa questão, qual é seu foco, foi eu refletir que eu mesmo, nessa área da minha vida, com o meu físico, eu estava sem foco. Eu falava para mim mesmo, eu preciso emagrecer, ou eu preciso fazer atividade física. E eu comecei a aplicar para mim mesmo, nos últimos 6 meses, aquilo que eu já sabia que tinha que fazer. Eu comecei a falar para mim, Marcos Vivone, seja específico. E eu comecei a escrever, exercício, quantas vezes por semana? Que horário? Que frequência? Que ritmo? Alimentação? O que você vai se permitir comer fora daquilo que você sabe que não é saudável? Quantas vezes por semana você vai se permitir isso? Porque eu sabia que a receita do fracasso era o nunca mais, né? Quem aqui já prometeu, nunca mais eu como fritura? Hã? Eu me lembro que eu estava prestando consultoria num curtume, numa fábrica de couro, e eu entrei, e eu vi como é que era o boi era abatido, né? O gado era abatido, e eu saí dali, esse era em São José do Rio Preto, eu saí dessa fábrica falando assim, eu nunca mais como carne. Quando eu cheguei no aeroporto de São José do Rio Preto, o que eu pedi na cantina? Bolinho de carne. Aí eu falei, olha, esse negócio do nunca mais não funciona. A gente tem que ser específico, a gente tem que escrever. O fato da gente escrever ajuda a gente a esclarecer e se comprometer. Então, por que eu começo sempre qual é o seu foco? Porque isso é ponto de partida. Qualquer que seja a resposta, você agora pode perguntar para você mesmo, seja específico. Seja específico, seja específico. Quero emagrecer, quanto? Quanto tempo? Como? Seja específico, seja específico. Eu quero crescer minha empresa. Quanto? Em quanto tempo? Como? Com quem? Com que negócio? Em que área da empresa? Quais são as capacidades que eu tenho que desenvolver? Eu quero crescer no meu ministério, eu quero crescer na minha carreira. Seja específico. Então, a ideia do foco sempre é ponto de partida porque ela ajuda a gente a esclarecer realmente onde a gente quer chegar. E muitas das vezes a gente não tem essa percepção de que o que a gente está falando que é o nosso foco realmente não é o mais importante. Então, a gente tem que ter uma maneira de dialogar conosco mesmo e com os outros para conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. Né? E qual é o seu foco é sempre a primeira pergunta que a gente começa esses projetos aí. Né? Então, eu coloquei aqui uma imagem no próximo, né? uma das ilustrações que eu aprendi, né? E aí, o telefone toca e você não atende. Por quê? Complete essa frase. Já aconteceu isso com você? O telefone tocar e você não atender? Por quê? Então você está pensando em diversos motivos aí, certo? Então, a ideia do foco é mais ou menos assim, é simples assim. Quer ver um negócio? O que aconteceu aqui? Eu dei um estímulo, certo? Eu chamo isso aqui de gatilho. O telefone tocou, é um gatilho. Ele está falando para mim, faça alguma coisa. Então, teu telefone toca, isso é um gatilho. Teu cliente te liga, é um gatilho. Tem uma reclamação, é um gatilho. Um membro da tua equipe comenta alguma coisa sobre o desempenho de algum processo, isso é um gatilho. Você pode fingir que não ouviu, ou você pode tratar daquilo. Então, se o teu telefone tocar e você não atender, eu quero que você levante a mão direita, porque, por exemplo, teu telefone está quebrado. Se você pensou nisso, teu telefone está quebrado, teu telefone estava no silencioso,
Você estava tomando banho, certo? Você levanta a mão direita. Agora, levanta a mão esquerda se você ouviu, mas você falou, não, eu não quero falar com esse cliente. Ou eu não quero falar com essa pessoa. Ou eu sei qual é o assunto. Então, são os 3 elementos fundamentais para a gente ajudar a definir foco. O gatilho, aquilo que me estimula. Então, eu tenho que escolher aquilo que me estimula. Eu tenho que estar sensível àquilo que me estimula. Estabelecer filtros para não ser super estimulado. A tua pergunta foi sobre excesso de informação. Como é que você vence excesso de informação? Com a qualidade do filtro. Você não vence, enquanto um executivo, o excesso de informação por força de vontade. A gente é bombardeado todo dia por 2.700 propagandas. O cidadão médio, quer dizer, aquele que vive na cidade, como a maioria daqui, é bombardeado por 2.700 propagandas dia. É muito estímulo. Se você não tiver o filtro, o que vai acontecer? Você tem a sobrecarga, você perde foco. Então, grandes líderes, eles estabelecem o filtro correto como? Eles sabem quais são os gatilhos que permitem eles alcançar os objetivos dele e quais são os gatilhos que vão impedi-lo de alcançar esses objetivos. Então, qual é seu foco? Ok, escrevi. Quais são os gatilhos que vão contribuir para alcançar meu foco? O que vai me estimular a alcançar meu foco e o que vai me obstruir a alcançar meu foco? Então, a gente sempre começa por aí, né? Então, grandes líderes desenvolvem uma mentalidade e um comprometimento que os habilitam a focar em mudanças significativas. Então, a ideia da mentalidade do comprometimento é a ideia do foco. É a ideia de estabelecer esse filtro. Então, agora a minha pergunta para cada um de vocês. Eu comecei falando qual que é seu foco para 2020. Agora a minha pergunta é a seguinte. Quais são os filtros que você usa para impedir uma sobrecarga de informação que é desnecessária e vai te tirar do foco? Quais são os filtros que você usa para te impedir de ser influenciado por uma sobrecarga de informações e tirar teu foco? Exemplo. O que acontece com uma pessoa que assiste televisão o dia todo? Ela perde o foco ou não? Por quê? Por que ela perde foco? Porque ela está recebendo uma série de estímulos, uma série de informações que não vão agregar na onde ela quer chegar. Eu trabalho com grandes líderes na nossa consultoria e eu percebo que eles são muito o quê? Rápidos. Eles conseguem discernir rapidamente, isso aqui serve, isso aqui não serve, boa ideia, mas eu descarto. Boa ideia, mas não agora. Então, o filtro é a grande saída para esse excesso de informação. Então, ser seletivo naquilo que você assiste, ser seletivo naquilo que você ouve, ser seletivo com as conversas que você tem, essa é a marca registrada dos grandes líderes. Eu outro dia estava conversando com uma pessoa que queria empreender, e ela falou, qual que é o teu foco? Empreender, tal, não vou entrar no detalhe. Mas eu perguntei para ela assim, tá bom, quem você conhece que vai te ajudar nesse novo negócio, e quem você precisa conhecer que vai te ajudar nesse novo negócio. Quem você conhece e quem você precisa conhecer. Porque se você tem um foco, qualquer que seja, de abrir uma lanchonete do outro lado da esquina, você tem que fazer essa pergunta. Quem que você conhece? Pode ser que aí você vai ter as lacunas, olha, eu não conheço, por exemplo, quem cuida de um agente comunitário ou da sociedade de bairro. Você vai precisar conhecer. Se você conhece, você tem uma porta aberta. Se você não conhece, você tem um obstáculo a vencer. Então, qual é a qualidade dos seus filtros? Que filtros que você coloca na tua vida para ajustar e para alinhar os estímulos àquilo onde você quer chegar? Grandes líderes, eles têm grandes filtros e muito bons filtros. E eu chamo esses filtros de mentalidade e comprometimento. A mentalidade correta e o comprometimento correto ajudam a gente a executar mudanças significativas. Aí no próximo slide, eu defini o que é mentalidade, que todo mundo acho que aqui sabe, é a maneira de pensar, é a maneira de perceber. Né? Por exemplo, se eu fiz isso, faz isso para mim, Edu. Eu faço assim. Como é que eu estou reagindo? Para briga. Para briga.
Então, muitas vezes no mundo do negócio a gente acha que é assim, né? Não é assim. Às vezes você tem, né, um concorrente ou uma outra empresa que está fazendo assim e você está fazendo assim, né? Então, por exemplo, você já estudou para vestibular aqui? Quem que já estudou para passar no vestibular aqui? Levanta a mão. Quando você faz cursinho, todo mundo que está na mesma sala é seu o quê? A maneira de você enxergar. Você está percebendo assim. Mas aquele rapaz que sabe tudo de biologia podia ser seu grande mestre. Então, ele podia estar fazendo assim e você está reagindo assim. O nosso maior concorrente sabe quem é? Nós mesmos. Qual é o teu maior concorrente? Você mesmo. Como que você é seu maior concorrente? Quando você não define o foco. O foco é algo tão importante que a partir do momento que você escreve e começa a falar, é assim que eu vou chegar, é isso que eu vou fazer, é nisso que eu vou priorizar, em 2020 essas são as pessoas que eu vou conhecer, em 2020 esses são os relacionamentos que eu vou desenvolver, em 2020 essas são as capacidades que eu vou desenvolver, em 2020 esses são os valores que eu vou adotar. Isso é tão poderoso que ao fato de você escrever isso, você mesmo olha e fala, será? E aí você tem que fazer o quê? Afinar o foco. Você tem que ajustar o foco. Para você poder alcançar. E você fala, é muita coisa. Apara aqui, apara ali. Então é sempre assim que a gente começa os nossos projetos de consultoria e a gente faz isso com empresas no Brasil, no exterior. E é interessante quando a gente vê empresas que chegam e falam, olha, eu estou com um problema de desempenho, né? Ok, qual que é o teu problema de desempenho? Eu estou com... nossos índices de produtividade estão muito baixos. Ok? Defina a produtividade. Como é que você define produtividade? Produtividade é quantos veículos eu produzo por hora, por exemplo. Ok, esse é ponto de partida. Mas qual que é teu foco? Aonde você quer produtividade? Por que você quer essa produtividade? Em quanto tempo você quer essa produtividade? Né? Então, fazendo um bate-papo com você com a escola, eu poderia falar, qual que é teu foco para 2020, Edu? Deixa eu botar você numa saia justa. Você poderia falar assim, o meu foco para 2020 é desenvolver equipe, certo? Que eu conheço você. Eu falo, seja específico. Vamos lá. O meu foco é desenvolver novos líderes e que vão multiplicar. Eu penso em escalonar. A escola já penso em escala, penso em franquia, penso em abrir outros mercados, outras cidades, mas eu quero que saia daqui. Eu quero gente que conheceu a cultura daqui. Então, meu foco é desenvolver novos líderes ali dentro da minha liderança já, para que eles montem outras unidades. Eu sei. Maravilha. Então, ele tem um foco de desenvolver aquilo que eu tenho feito nos últimos anos, o intraempreendedor, né? Que é aquela pessoa da tua equipe que você fala, tem um potencial aqui para desenvolver novos negócios. Então você olha para a tua equipe e você fala, olha, essa pessoa tem o potencial de desenvolver novos negócios. Que pessoas são essas? Qual é o gap de cada uma delas? Onde serão esses negócios? Baseado onde serão esses negócios? Que gap cada uma dessas pessoas tem para tocar esses negócios? Então, tem um próximo slide, né? A mentalidade é modo de pensar e perceber. Comprometimento é um modo de dedicar-se e negar-se. Todo mundo fala comprometimento, né? Comprometimento é isso, gente. Comprometimento é o que você dedica e o que você se nega. Comprometimento tem uma equação negativa aí. Quando você fala, estou comprometido com o foco no cliente, você está negando muitas das vezes uma eficiência financeira em curtíssimo prazo. Porque você está melhorando o serviço, você está cuidando mais, você está atendendo mais, você está capacitando a equipe, você está investindo. Então, comprometimento ele vem sempre com uma negação. Comprometimento é algo que eu estou abrindo mão disso para alcançar aquilo. Não é algo de graça, né? Custa. E aí no próximo slide, eu tenho, então,
Depois que a gente fala o meu foco, eu falo assim, bom, é uma mudança significativa? É. Então, mudanças significativas são frutos de conversas o quê? São fruto de conversas, pode passar o próximo? Inesquecíveis. Toda mudança que você teve na tua vida, na tua empresa, teve uma conversa que foi o gatilho, que foi aquilo que mudou o rumo. Uma conversa inesquecível é uma conversa em que há uma conversão aqui dentro e aqui. Pergunto para vocês, quanto tempo faz que você não tem uma conversa inesquecível com a sua equipe? Com a sua esposa? Com seus filhos? Uma conversa inesquecível não é de trivialidades. Não é falar o que aconteceu hoje na política ou o que falou. Uma conversa inesquecível é transformadora. Quais são os elementos dessa conversa inesquecível? Grandes líderes praticam frequentemente a arte das conversas inesquecíveis. Com quem? Consigo mesmo e com os outros. Está no próximo slide aí. Conversas inesquecíveis consigo mesmo. Como é que a gente chama isso? Conversa inesquecível consigo mesmo? Eu chamo isso de oração. Você já reparou que quando você conversa com Deus, você está conversando com você mesmo e você está esclarecendo valores, prioridades. Como é que a gente vai liderar se a gente não tem conversas inesquecíveis? Como é que a gente vai liderar se a gente não tem conversas inesquecíveis com a nossa família, com a nossa equipe, com aqueles que estão eventualmente acima, ou parceiros, ou abaixo? Então, conversas inesquecíveis fazem toda a diferença para uma mudança radical. E eu coloquei 4 pontos que eu sempre trabalho nas conversas inesquecíveis. Está vendo aquela foto lá em cima? O que é aquilo lá? Bolo de quê? Cenoura com chocolate. É inesquecível, né? Um bom bolo de cenoura com chocolate, né? E eu coloquei os 4 ingredientes desse bolo ali, que são os ingredientes das conversas inesquecíveis. O primeiro ingrediente é a identidade. Está vendo ali o chocolate? É a coisa que mais chama a atenção da grande maioria aqui, essa calda de chocolate, é ou não? Se fosse só a cenoura, o bolo de cenoura, ok, né? Mas aquela calda transbordando, eu coloquei aquilo lá, é a identidade do bolo. Você olha aquele bolo e fala, eu sei de quem fez. Questões de identidade. Qual que é a tua missão? Quem você quer ser? Vou pegar um exemplo aqui de uma empresa Quem já ouviu falar da TOMS? T-O-M-S. Empresa de sapato. Alguém já ouviu falar? Tom Shoes. Já ouviu falar? A Tom Shoes, basicamente, eles falaram a estratégia de 1 para 1, né? Cada sapato vendido, um sapato doado. Certo? Questão de identidade. O impacto social para Tom Shoes não é um plus. É o negócio. E essa geração que está vindo aqui, e que eu lido porque a gente contrata aí trainees, estagiários, jovens recém-formados. Essa geração, ela é extremamente atenta e seletiva em relação a propósito, hein? A geraçãozinha que está vindo aí, ela é ponta firme nisso. Se não tiver significado, se não tiver propósito, se não tiver uma causa, não liga, não retém, não sustenta, não mantém. Agora, se a gente tem que ter a mentalidade correta e o comprometimento correto, agora eu vou começar a colocar um pouco de carne nisso. Colocar um pouco de como é que a gente está vendo isso. O Tom Shoes teve uma ideia brilhante. Já tem vários estudos. Então, o que acontecia? Ele vendia o sapato no Canadá, e um par de sapato no Canadá, ele dava um sapato num país subdesenvolvido da África. Já existem estudos mostrando que esse tipo de ação, na realidade, quebrou os pequenos fabricantes de sapatos na África.
E como esse tipo de ação pode ser sazonal, quer dizer, o Tom Shoes vendeu 50 mil unidades hoje, não vendeu nada, 3 meses, depois vendeu mais 50 mil, o que aconteceu com esses países? Quebrou-se as pequenas fábricas locais de sapato, porque a doação vem de graça, não dá para competir com produto de graça. Quebrou-se, que perdeu a infraestrutura e ficou sazonal. Então você criou o quê? Você tentou ajudar e acabou o quê? Atrapalhando. Quando você abre uma empresa no Brasil, tem um negócio que chama razão social, né? Qual que é a razão social da sua empresa? Não é o nome. Qual que é o impacto social da sua empresa? O Tom Shoes estava com uma boa intenção, mas a gente tem que focar na identidade. Se o Tom Shoes falasse assim, a cada par de sapato que eu vendo, uma margem minha, eu vou ajudar fabricantes locais a desenvolver a capacidade de produzir sapato de baixo custo, seria algo mais sustentável. O meu foco para 2020, na minha identidade, o meu foco pessoal para 2020 é me desenvolver no alívio da pobreza extrema. Eu coloquei isso como meta para mim. Eu estou estudando tudo sobre pobreza extrema. Tudo que você pode imaginar. Estou lendo tudo, estou participando de algumas associações. E quanto mais eu estudo e mais eu me aprofundo, eu vejo que de boas intenções o mundo está cheio. De boas realizações, muito pouquinho. Muitas das vezes que a gente está pensando que a gente está ajudando uma pessoa em extrema pobreza, ajudando um colaborador, ajudando um empreendedor, nós estamos atrapalhando. Qual que é a mensagem que eu dou quando eu te dou um par de sapato? Você não tem capacidade de trabalhar, você não tem capacidade de desenvolver, você não tem capacidade de conquistar por seu esforço próprio, você precisa. Sem entrar em nenhum mérito de programas sociais, acredito socialmente, tem uma veia de programa social aqui dentro do meu coração, por isso que eu estou estudando e me desenvolvendo nisso, porque vai ser meu próximo empreendimento, vai ser esse. Mas é muito fácil atrapalhar querendo ajudar, é ou não? Então a identidade é isso. Qual a identidade da minha empresa? Qual é a razão social da minha empresa? Como é que eu impacto a sociedade positivamente, mas de forma sustentável? Como é que eu ajudo sem atrapalhar? No 30 semanas a gente aprende isso, né? Qual que é uma das regras no 30 semanas? Uma ferramenta maravilhosa da igreja da cidade. Quando o outro fala, eu faço o quê? Não vou aconselhar. Ele vai descobrir o caminho dele. Eu vou emprestar meu ouvido, eu vou emprestar meu tempo, eu vou compartilhar a minha história. E é assim que a gente desenvolve equipe, assim que a gente desenvolve a nossa razão social. A segunda coisa, além da identidade, é o relacionamento. Grandes líderes, eles conversam sobre o relacionamento. Grandes líderes conversam. Como é que está o nosso relacionamento? Relacionamento com o cliente, relacionamento com a equipe, relacionamento com a família. Então, quem eu sou, a identidade, por que eu existo, qual que é a minha razão social? Essa é a pergunta. Por que a Espaço do Saber existe? Qual é a missão dela? São perguntas que parecem até piegas, mas são fundamentais para a gente apurar o foco. Essas são as conversas. Vocês que estão aqui estão querendo empreender, assim como eu, 20 anos atrás, quis empreender. Por quê? Vocês que estão aqui estão querendo ajudar, sabe, fazer missões. Por quê? Qual a sua identidade? Para que você foi chamado? Quanto mais você pensar na sua identidade, mais você vai responder a segunda área, foco, os relacionamentos. Lembra que eu falei para o empreendedor? Quem você conhece, quem você precisa conhecer. São perguntas fundamentais para ajudar você a chegar lá no teu foco. Quem eu conheço, quem eu preciso conhecer. Que relacionamentos eu preciso desenvolver. A terceira, e ela está em ordem aí de prioridade, porque sem uma identidade clara, a gente pode chegar lá. O Hitler chegou lá, alguém tem dúvida? O Hitler chegou lá. Ele realizou. Mas qual era a identidade?
que estava no coração dele? Qual que era a missão? Eu falo para todo mundo aqui, assim, se o teu foco é ganhar dinheiro, você sabe que tem muitas maneiras muito mais fáceis de ganhar dinheiro do que acordar cedo e trabalhar, né, gente? Se você fala para mim que a missão da tua empresa é ganhar dinheiro ou crescer, então essa conversa é uma conversa de identidade. Qual o impacto que eu vou ter na minha geração? Qual o impacto que eu vou ter nessa cidade? Qual o impacto que eu vou ter nessa comunidade? Por que eu estou aqui na terra, nesse tempo precioso emprestado? A identidade. Com quem eu tenho que me relacionar que está alinhado? Lembra que eu comecei lá atrás falando assim, a sobrecarga de informações é inevitável, mas o filtro tem que ser de boa qualidade? Relacionamentos são filtros. Eu tenho 48 anos, eu converso todos os dias com pessoas de 18, com pessoas de 35, com pessoas de 48 e com pessoas de 60. Se tiver de 75, converso também. Não tenho tanto acesso no meu trabalho, tem uma pessoa só na minha equipe lá que tem, mas ele vai uma vez por semana, então não posso falar que eu converso todo dia. Se você conversa com todo mundo igual, que pensa igual, que quer a mesma coisa, que tem a tua idade, que não passou, que não errou, você está perdendo a oportunidade de desenvolver relacionamentos que vão expandir a tua maneira de enxergar a tua mentalidade. A terceira é o valor. Depois que eu tenho a identidade correta e depois que eu desenvolvo relacionamentos, aí eu começo a olhar quem que é meu cliente, quem que é meu fornecedor, o que é desperdício, o que o meu cliente valoriza. Eu fui na Espaço do Saber e eu entrei na Espaço do Saber e eu achei uma coisa fantástica. Cada salinha de aula lá de vocês têm uma placa que tem 4 símbolos para as crianças, né? Você tem lá abraço, beijo, dança e high five. Então cada criança quando entra na sala de aula, ela põe a mãozinha lá, abraço, beijo, dança ou high five. Se a dança, o tio ou a tia dança para recebê-los. Normalmente eles batem nos 4. Eles batem nos 4. Valor. Simples. Quanto custou isso? Você viu o que é o valor ao cliente? Desenvolver a capacidade cognitiva de uma criança afetiva, para ela liberar as emoções, entender o momento dela. Com essa simples ferramenta, eu olhei aquilo, e aí que vem a ideia da mentalidade. O que está por trás daquilo? Se a criança não bater em nenhuma, o que quer dizer, gente? Se ela não escolher nenhuma dessas, o que quer dizer? Não está bem, né? Está fechada. Então, o valor é isso. O que meu cliente valoriza? O que é desperdício? O que eu estou fazendo que não precisa? O que meu cliente valoriza? E as capacidades. Grandes líderes desenvolvem a capacidade. Grandes líderes fazem a pergunta. Não fazem a pergunta: como atingir meus objetivos? Eles não fazem a pergunta. Eles fazem a pergunta assim, como eu desenvolvo a capacidade para atingir objetivos? Como é que eu desenvolvo a capacidade da minha equipe aqui para se superar? Grandes líderes usam 2 ferramentas, a janela e o espelho. Quando as coisas dão certo, ele olha onde? Na janela. Foi minha equipe. Quando as coisas dão errado, ele olha onde? No espelho. Onde eu não desenvolvi minha equipe? Onde eu não desenvolvi minha família? Onde eu não desenvolvi meu sócio? Uma das áreas que a gente está trabalhando agora na consultoria é desenvolvimento de sócio. Vocês têm desenvolvido o sócio de vocês? Porque quando eu ouço sobre sócio, geralmente é reclamação. Como é que você desenvolve o seu sócio? Tem uns aqui que vão falar para mim, eu nem sei onde ele está. Ele está lá. Você acabou de responder, onde é que estão os seus sócios? Estão lá. Só esse tipo de sócio? Não, você pode ter um sócio que vai agregar algo diferente. Então esse é o quem você precisa conhecer. Eu vou falar um pouquinho da minha carreira e ilustrar
esses 5 pontos. Em 1993, eu estava no penúltimo ano de faculdade, eu queria trabalhar numa montadora. Ele é bem mais velho do que eu, você percebeu? É. E aí, gente, eu queria. Vou falar de novo. Eu queria. Não estava na melhor faculdade, não tinha o melhor currículo, não tinha o QI, mas eu queria conseguir um estágio na Fiat. Pá! Onde você trabalha? Na Fiat. Sabe o que eu fazia lá, gente? Tirava xerox o dia todo numa salinha de 1 por 1. Onde você trabalha? Na Fiat. Na copiadora da Fiat. Eu cheguei um dia, irritado. Cara, eu estou fazendo engenharia. Trabalho na Fiat. Meus amigos me perguntam o que eu estou fazendo. Eu estou tirando xerox o dia todo. Eu cheguei um dia irritado. Eu tive uma conversa inesquecível. O meu chefe chegou para mim e falou assim: Vivone. A gente é Vivone desde sempre, né? O pessoal dá um nome para a gente de Vivone, né? Não é que a gente for, o pessoal nos trabalhos chama Vivone. Porque o Eduardo e Marcos deve ter muito, sei lá, não tem muito motivo. Mas tudo bem, o chefe chegou e falou assim: ei, relaxado. Você veio de sandália outro dia, cara? Que é Fiat. Trabalhava na área de compras da Fiat. Todo mundo de gravata, e não paletó, mas de gravata e camisa social sempre. Às vezes de paletó. Relaxado. Por quê? Porque eu tinha uma alta expectativa, mas a minha realidade era totalmente diferente. Eu estava tirando xerox todo dia. Meu chefe teve uma conversa nesse e falou: ou você muda ou eu te mudo. Foi assim mesmo. Não é assim não, rapaz. Você está começando a sua carreira. Você tem que dar valor no trabalho que você está fazendo aí. E meu trabalho era o seguinte: pegava uma listinha, tudo em italiano, capitolato, 20 cópias. Normative, 15 cópias. Qual que era o meu trabalho? Tirava a norma da pasta, apertava 20 e puxava o botão verde. E ficava esperando produzir. Pessoal, em 1994, não tinha smartphone para ficar no WhatsApp, vendo texto, rede social, não tinha nada, tinha um por um. Tinha um fax no andar nosso. Não tinha. Eu tinha que ficar o dia inteiro, 8 horas por dia, em 1 por 1. E eu falei para mim mesmo: eu quero trabalhar na Fiat. Eu não vou desistir. Esse cara teve uma conversa inesquecível comigo. Eu quero te dizer alguma coisa. Conversas inesquecíveis doem muitas das vezes. Eu tirei xerox da Fiat e eu falei para mim mesmo: vou começar a estudar. Não tenho o que fazer. Pessoal, comecei a estudar aquelas normas da Fiat. Uma por uma. O Du lembra disso. Uma por uma. Eu ficava lendo o dia inteiro. Todas as normas da Fiat para desenvolver fornecedores. Como que desenvolve um produto? Como que aprova um produto? Como é que você faz para vender para a Fiat? Como é que você faz para fazer qualidade para a Fiat? Qual que são as etapas do desenvolvimento de produto? Como é que faz o carro? Eu li todas. 1 ano. Tirando xerox, lendo todas. Acabou meu estágio. O que aconteceu comigo? Rua. Estou desempregado, recém-formado. Que experiência. Tirei xerox na Fiat. Mas, como a minha atitude mudou, pela graça de Deus, uma pessoa falou para mim assim: vou te indicar numa empresa lá, vai lá fazer uma entrevista. Entrei na empresa. Por que eu entrei na empresa? Porque eu tinha trabalhado na Fiat, e o pessoal da Fiat indicou. E a empresa precisava fazer negócio com a Fiat. Do dia para a noite. Quem mais conhecia como é que faz para desenvolver o produto para a Fiat? Quem? Não porque eu sou um gênio, mas porque 1 ano, gente, trancado num cubículo de 1 por 1, lendo as normas da Fiat, eu fui o cara que mais entendia de Fiat. Eu não sei hoje porque eu parei. Mas naquela época eu tenho certeza que eu entendia tanto de Fiat que o pessoal da Fiat ligava para me perguntar como é que funcionava a Fiat. Eu saí de lá, fui para essa empresa, principal cliente Fiat.
Crescemos o negócio, desenvolvemos Fiat, aprovamos na Fiat, fomos fornecedor nível A na Fiat, tive uma chamada para trabalhar numa empresa de auditoria, para fazer auditoria, saí dessa empresa depois de 3 anos, fui para a consultoria. A consultoria me contrata. Por quê? Porque eu tinha experiência automobilística. A consultoria me contrata, eu começo a trabalhar nessa consultoria, desenvolver treinamentos, como é que desenvolve produto, etc. Um dia me tem um estalo. Rapaz, eu conheço a Fiat, eu conheço as normas da Fiat. Tem um monte de fornecedor que precisa daquilo que eu sei e não sabe. Falei com o meu chefe, paga uma passagem de avião para mim, eu quero ir para a Fiat. Fui para a Fiat. Todo mundo que eu conhecia lá era meu chefe, porque quando você é estagiário, significa o quê? Todo mundo é seu chefe. Essa que é a definição de estagiário. É uma pessoa que tem, todas as pessoas que trabalham lá são seu chefe. Mas eles sabiam da minha atitude, porque eu tive uma conversa inesquecível. E eu convenci a Fiat, falei, me dá a chance. Eu monto um treinamento em 2 dias para desenvolver seus fornecedores. Todo mundo que está dando problema para vocês vão aprender como é que faz para vender para a Fiat, como é que desenvolve para a Fiat. E falei. E para minha surpresa, o que os 3 gerentes na reunião me falaram? Pode fazer. Mês que vem volta aqui com um treinamento que você vai treinar todos os engenheiros da Fiat. Se eles aprovarem, a gente aprova. Fiz, montei o treinamento, desenvolvi. No mês seguinte, toda a engenharia da Fiat, eu estou treinando a engenharia da Fiat de fornecedores. Aprovado. Ah, está aprovado? Mas é o seguinte, ninguém me conhece. Não posso falar, é o Marcos Vivoni. Eu preciso que você me indique. O cara falou, o gerente falou para mim, assim, aí foi o nível diretor. Não, nós vamos mandar uma carta para todos os fornecedores da Fiat, que eles têm que fazer o treinamento de vocês, porque a gente está perdendo muito tempo falando com eles. Pode fazer. No dia seguinte, as linhas telefônicas obstruíram. Centenas de fornecedores, centenas de empresas e fornecedores ligando para a gente. Eu quero esse treinamento, eu quero que você me desenvolva, eu quero consultoria, eu quero aquilo. Em 2 anos a Fiat Itália me liga. Você é o Vivoni? Olha a vantagem de ter o nome Vivoni na Fiat, né? Achou que, né? Não sabia falar nada. Eu comprei um curso de fita cassete que a minha esposa lembra, Parla Italiano, e eu ouvia de manhã, de tarde e de noite. O cara falou, eu quero que você venha aqui, eu quero que você traga esse treinamento para a Itália, porque daqui nós vamos levar esse treinamento para o mundo inteiro. Em 3 anos, nas Américas, na Europa e na Ásia, onde tem um fornecedor Fiat, fez o nosso treinamento ou contratou nossa consultoria. Mas tudo começou por causa do quê? Porque eu tive uma conversa inesquecível. Você precisa ter uma conversa inesquecível. Tenha foco, seja específico, mas tenha uma conversa inesquecível. Não esqueça da tua identidade. A tua empresa tem que ter uma razão social de verdade. Razão social é por que você existe. Não esqueça dos relacionamentos. Quem você conhece e quem você precisa conhecer. Eu quero que você passe o último slide para mim. Tem mais um. Pode ir mais um. Mentalidade de arquiteto. Mais um. Comprometimento de carpinteiro. E nosso tempo está esgotado. E o último. E essa é a minha fonte de inspiração. A Bíblia diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mentalidade. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Comprometimento. Ajuste tua mentalidade. Ajuste teu comprometimento, porque 2020 é um ano de conquista na vida de cada um de vocês. Ponha filtros nas más notícias. Não acredite que o Brasil não tem jeito. Não acredite que nós somos um país de corrupção. Não somos. Sabe por que nós não somos um país de corrupção? Por tua causa e por minha causa. Eu não aceito identidade falsa em mim.
Há uma agenda para colocar os brasileiros num cativeiro mental de que nós não podemos, nós não fazemos. Eu estou falando para vocês de um estagiário que tirava xerox e hoje nós temos uma empresa que é global e que treina a indústria automobilística, tem uma indústria altamente competitiva. E aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu tenho certeza tem feito na tua vida também. Não acredite nas más notícias. A mentalidade correta, a identidade, os relacionamentos, o valor e o desenvolvimento de capacidades vai fazer você conquistar em 2020. Seja na sua carreira, seja na sua equipe, seja na sua empresa. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém. Eu disse para vocês, né? Ainda bem que o meu foi semana passada, gente. Ainda bem, né? Subiu a régua, fica difícil para a gente. Eu gostaria que vocês interagissem com algumas perguntas. Alguém gostaria de mandar alguma pergunta? Por favor, alguém me ajuda aqui, pegando uma pergunta aqui para a gente... Mais alguém gostaria de enviar perguntas? Aproveite esse tempo. Todo mundo sabendo tudo? Para que consigamos cumprir as tarefas diárias, o que você sugere? Porque entendo que se eu não escrever e priorizar o que preciso fazer a cada dia, as pessoas fazem a minha agenda. Você tem outras sugestões? É a questão do filtro, é uma excelente pergunta. A sobrecarga não é só na mídia, na rede social, a sobrecarga são nas interações. Estabelecer filtros, estabelecer horários é fundamental. Por exemplo, uma das coisas que eu faço, dicas práticas, eu estipulo na minha agenda assim, eu tenho 1 hora para fechar esse projeto. Se eu fechar esse projeto em 1 hora, eu me permito ter uma conversa não planejada, eu me permito ter uma agenda adicional, eu me permito um café. Se a gente quer alto desempenho, a gente tem que exigir muito. Lembra que eu falei que comprometimento é uma negação? Eu não posso checar e-mail toda vez que tem trim. Eu desativo o trim. Só tem uma pessoa no meu celular que não está no mudo no WhatsApp, hoje. Sabe quem é? Ele. Pelo momento de vida que nós estamos passando. Eu quero estar do lado dele, porque ele é inspiração para a minha vida, eu quero suportar, eu quero amar, eu quero estar com ele, porque esse cara aqui é meu irmão. Mas é o único que não está no mudo. É o único. É filtro, filtro, filtro. Falar não é a característica dos grandes líderes. Não, ser específico. Porque as interrupções acabam com a nossa agenda. São os destruidores de agenda. Eu tenho vivido isso. E não é fácil, mas se você estabelece os filtros, começa a funcionar.